Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 36, a partir do versículo 36. E a palavra de Deus diz o seguinte: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, que não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Senhor Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Agradecemos e pedimos pela Tua graça e misericórdia, Senhor, que o Senhor se faça presente nessa noite. Abra nossa mente, abra o nosso coração, transforma quem nós somos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Jesus, ele estava no final do seu ministério. Essa história vocês já leram muitas vezes, viram em séries, viram em filmes. Jesus, ele tinha feito todo o ministério na Judeia, curou enfermos, libertou os cativos, pregou a palavra de Deus. E Jesus, ele agora estava no final do seu ministério, ensinando algumas questões a respeito do seu sacrifício, da sua morte. Os discípulos talvez não entendiam muito bem, mas ele já estava os preparando para o final, para o clímax da nova aliança que estaria para acontecer. Agora eles estavam voltando para Jerusalém e era noite de quinta-feira. Jesus, ele faz a ceia, ele realiza a ceia como uma forma e um sinal a respeito dessa nova aliança. E nessa ceia, na verdade o Evangelho de João, que vai contar um pouquinho mais, que Jesus faz a oração sacerdotal, ensina a respeito de algumas questões das Escrituras, de forma não tão clara para eles, porque eles não entendiam muito bem, mas ele já estava preparando os discípulos para o seu sacrifício. Jesus, ele estava preparando e ensinando a respeito da vontade de Deus, através das Escrituras, para os seus discípulos. E Jesus, ele faz o seguinte: depois que ele realiza essa ceia, depois de um pouquinho, ele fala com seus discípulos, ensina algumas questões. Pedro, ele promete a Jesus, falando que ele não negaria, que ainda que que precisasse ser morto ou ser preso, ele estaria com Jesus até o final. E depois disso, Jesus vai para os Getsêmani. A gente conhece essa história. Jesus, ele chega ao Getsêmani, era costume de Jesus ir orar naquela região, e ele leva os seus discípulos, e às vezes a gente vê, a gente pensa que apenas eram os 12, mas poderiam ter muito mais discípulos, porque discípulos eram todos aqueles que seguiam a Jesus, poderiam ter quase 100 pessoas, assim como estavam no cenáculo do templo, em Atos 2. Mas naquele momento, quando ele chega ali no Getsêmani, ele separa 3 dos seus discípulos, os discípulos mais chegados, mais próximos, Pedro, Tiago e João. Jesus convoca eles e prontamente eles vão com ele para algum canto, algum lugar ali do Getsêmani, e ele vai orar. Jesus, ele vai se separar. E acontece que no versículo 38, nós vemos que ele diz o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. O escritor de Hebreus,
quando ele escreve o capítulo 4, ele diz o seguinte: porque nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus estava em um momento de tristeza, um momento de angústia, e ele fala a esses discípulos que estavam com ele. E a palavra de Deus é muito clara que mesmo ele sendo Deus encarnado, Deus poderoso, Filho de Deus Altíssimo, ele sentia dor. Ele passava por angústias, passava por tristezas, passava por frustrações. A doutrina da humanidade de Cristo é algo que nós, como igreja, devemos sempre olhar, porque Deus não é um Deus distante de nós. Não é um Deus intocável, intocado por nós, mas é um Deus que compreende o nosso sofrimento e o drama da vida. Jesus, ele entende a nossa dor. Agora, não importa a ordem dos fatores, se ele sentiu tristeza e angústia e foi orar, ou se ele foi orar e sentiu tristeza e angústia, o que importa é que nós entendemos que Jesus tinha o costume de orar. Jesus se separava para orar. Independente da circunstância ou da situação, Jesus se separava para o seu tempo com seu Pai. E nesse momento é muito claro, é um momento muito íntimo de Deus Filho com Deus Pai, onde nós podemos aprender muitas coisas. Jesus, ele se separa e faz essa oração: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Jesus, ele nos dá a primeira lição aqui: orar em toda e em qualquer circunstância. Orar se vem a tristeza, se vem a frustração, se vem a alegria, se vem a gratidão, orar. Falar com Deus. Orar independente das aflições. Na verdade, queridos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. É o Deus onisciente, onipotente. Ele sabe de todas as situações, de todas as variáveis da nossa vida, Ele sabe. E muitas vezes a gente busca saídas, muitas vezes a gente busca soluções para a nossa vida, mas Deus, Ele está exatamente mostrando aqui qual que é a única saída que Ele nos mostra: orar. Oração. Tempo com Deus. Às vezes você fica perdido porque não encontra a saída, mas Deus já te deu a saída. Oração. Não é buscas na internet, em outras coisas, e eu não estou dizendo que essas coisas não têm seu valor, médicos, psicólogos, claro que tem o seu valor, mas a primeira atitude de Cristo é a oração. A primeira atitude de Deus Filho é orar a Deus Pai. Independente das aflições, dores, circunstâncias, Deus sempre oferece uma saída. Oração. Independente da resposta. Independente da resposta de Deus. Agora, Jesus, ele convoca os seus discípulos a vigiar. Versículo 38 vai dizer que ele chama eles e fala: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Uma atitude muito interessante aqui é que Deus Filho, Jesus que era Deus, andava com pessoas, precisava de pessoas. Ele tinha tudo para não precisar de ninguém. Na realidade não precisava. Mas ele chama aqueles discípulos, amigos próximos. E na sua angústia ele chama Pedro, João, Tiago: estejam aqui comigo, vigiem. A palavra que ele usa, gregorel, é estar atento, ser cauteloso. Estejam atentos, sejam cautelosos nesse momento. Jesus, ele dá um exemplo muito bom, que nós precisamos de pessoas.
Não importa quantos anos de igreja você tem, se é que isso significa alguma coisa, você precisa de pessoas. Muita gente fala, a igreja sou eu, e não se envolve com a igreja de verdade. Não sei de onde tiraram isso, a igreja somos nós, e como igreja nós precisamos uns dos outros vigiar, exortar, estar em oração, como igreja, como corpo. Jesus dá o primeiro exemplo aqui. Agora, logo de Jesus fala isso, ele provavelmente chegou para esses discípulos, e ele diz o seguinte, ele provavelmente chegou e falou, olha, vocês talvez estejam entendendo o que está para acontecer, então vigie. Nós chegamos aqui, e eu falei muitas vezes a respeito que o Filho do Homem precisava ser entregue aos pecadores, então vigie, estejam comigo, sejam cautelosos, estejam atentos. Jesus dá esse exemplo para eles, estejam atentos. Mas uma coisa interessante é que, às vezes é muito fácil para nós olharmos hoje, porque nós temos a palavra, nós temos os evangelhos, nós assistimos filmes, mas os discípulos talvez não estavam compreendendo o que iria acontecer. É muito provável que a cabeça deles estavam muito confusas. Eles entendiam de certa forma, mas faziam perguntas, e eles tinham dúvida a respeito do que estava para acontecer. Talvez os olhares dos discípulos eram olhares para circunstâncias, mas para outros objetivos e outras coisas. Eles não estavam compreendendo muito bem o que Jesus queria dizer a eles. Se nós voltarmos um pouquinho e analisarmos a questão deles, todos eles, Pedro, João, Tiago, Mateus, os seus discípulos, eles cresceram no meio judaico, eles cresceram como crianças, aprenderam, e eles ouviam a palavra, iam na sinagoga, ouviam dos mestres da lei, ouviam a respeito das histórias do passado, e provavelmente eles ouviam, liam o Nevim, que era o livro dos profetas, que não é igual o que a gente tem na Bíblia cristã. Na verdade, o Nevim é os profetas da Bíblia hebraica, como a Torá, e eles liam os profetas como 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, e eles viam talvez um libertador diferente, um Messias ungido do Senhor, um Cristos, diferente do que Jesus estava para mostrar. Eles cresceram aprendendo muitas coisas. A libertação de Israel talvez seria porque Jesus iria se levantar como um guerreiro libertador. Talvez isso passava na cabeça deles, na cabeça de Pedro, na cabeça de João. Eles lembravam talvez da profecia de Moisés em Deuteronômio 18:15, quando Moisés disse que Deus suscitaria um homem semelhante a ele, um libertador. Será que Jesus é esse libertador? Será que Jesus é esse como Moisés? Talvez eles lembravam de Davi, as histórias de Davi, guerreiro, conhecido e que tinha fama em todas as nações próximas de Israel, porque era um grande guerreiro, libertador, um herói. Será que Jesus não vai se transformar em um rei Davi? Talvez na cabeça de Judas, a cabeça de Judas talvez era outra circunstância. Ele começou a perceber que aquilo não dava tanto lucro assim. Talvez esse ministério, o final do ministério de Jesus, começou a trazer uma frustração para ele, e claro, ele cedendo à sua carne, influenciado pelo diabo, trai a Cristo. Talvez ele pensava, eu não estou curtindo muito bem para a direção que Jesus está indo. Ele era um dos discípulos mais espertos, mais gananciosos. Foi ele um dos discípulos que reclamou da mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus, e falou, Jesus, você não sabe quanto de dinheiro a gente poderia usar daí? Talvez na cabeça dele aquilo já não fazia muito sentido. Se nós analisarmos em Mateus 20, quando a mãe de Tiago e de João, ela chega a Jesus e pergunta, Jesus, Senhor, posso te pedir um favor?
Quando o Senhor entrar no seu reino, permita que meus filhos estejam à sua direita, porque talvez a cabeça dela será um reino como Davi. Meus filhos poderão ter autoridade em Israel, sentar à direita de Deus, sentar à direita de Jesus Cristo. E talvez ela influenciou seus filhos a pensar da mesma forma, a colocar essas expectativas de algo que não era a vontade de Deus. Talvez eles estavam pensando mesmo que Jesus era como Moisés, e eles queriam mesmo ver as 10 pragas do Egito, sobre Roma, sobre os fariseus, sobre todas as pessoas que eram seus inimigos. Talvez Jesus vai usar o seu poder divino, porque ele curou enfermos, agora ele vai dominar Israel com seu poder. Talvez essa era a mentalidade dos discípulos no jardim do Getsemane. Eles não estavam compreendendo muito bem. Eles colocavam as suas expectativas em outras circunstâncias. Qual eram as expectativas dos discípulos? Agora eu faço uma outra pergunta. Quais são as expectativas dos discípulos? A respeito de Cristo, a respeito do seu Evangelho, a respeito do seu reino. Quais são as expectativas dos discípulos de hoje? Quais são? Agora, Jesus, ele pensava de uma forma completamente diferente. No versículo 39, se ajoelhando ao Pai, ele diz: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Seja feita a sua vontade em mim. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus entendia a vontade do Pai. Cristo, ele não se importava com as expectativas do mundo. Cristo não se importava com a expectativa dos fariseus, dos saduceus, dos discípulos, de Israel, de Roma, do diabo, da tradição rabínica, da sociedade. Cristo não se importava com essas expectativas, mas com as expectativas de Deus. Somente. Jesus, ele tinha dentro do seu coração que nada importava, a não ser o que Deus pensava, desejava e ordenava a seu respeito. A não ser o que Deus queria. Não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer, meu Deus, sobre a minha vida. Queridos, é muito fácil nós conhecermos a palavra, estamos há anos na igreja, e nós construímos expectativas que não são as expectativas de Deus. É muito fácil nós estarmos aqui domingo após domingo, ministério após ministério, e nós estamos construindo o Evangelho na base da nossa vontade, na base das nossas expectativas, dos nossos desejos. Eles haviam caminhado com Jesus 3 anos. Viram Jesus pregar, curar, libertar. Mas eles permaneciam com expectativas erradas. Eles permaneciam achando que a vontade de Deus estava errada, não era isso. Ou nem sabiam qual era a vontade de Deus. Esse era o coração deles. Uma coisa interessante é que muitas vezes nós
somos influenciados pelas expectativas de tudo. Seja na família, seja no trabalho, seja da mídia, seja das redes sociais, nós somos influenciados. Durkheim, que foi um grande sociólogo, ele fez uma análise sobre a questão da coerção. O que quer dizer? Que as pessoas, às vezes, elas cedem às pressões da sociedade. Por isso que toda vez que lança um carro novo, todo mundo quer comprar, um iPhone novo, todo mundo quer comprar. Quando vê nas redes sociais, no Instagram, alguém postando num restaurante, todo mundo quer ir para lá. E nós cedemos a essas pressões sociais e criamos expectativas que muitas vezes não são as expectativas de Deus. Não são. Agora, mais profundo, o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz: porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, isso é tudo que há no mundo. Nós cobiçamos com nossos olhos, nós cobiçamos com o nosso coração, nós nos ensoberbecemos com a vida. Nós cobiçamos, desejamos, criamos altares, criamos vontades a nós mesmos, criamos expectativas que Deus nunca falou para nós, nunca disse para nós, nunca falou a nosso respeito. O problema é que hoje nós temos uma geração doente. Nós temos uma geração doente, que cede às expectativas, que passam nas redes sociais e olham, e olham, e olham, e olham, e olham, e criam coisas, e criam mundos, ilusões, e elas cedem a essas expectativas do mundo, cedem às expectativas da mídia. Olha, se você não comprou essa roupa, você é antiquado. Se você não usa essa rede social, você vai ser esquecido. Se você não tiver isso, se você não fez tal curso, se você não viajou para tal lugar, é muito fácil nós cedermos às expectativas do mundo. É muito fácil nós cedermos o nosso coração e nos entregarmos e nós ficarmos doentes por causa disso. Mas isso nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi. Nunca foi aquilo que Deus queria. Agora, não importa a influência, se é social, porque às vezes não é uma coisa errada, às vezes não é o tempo certo, às vezes não é algo para você, mas às vezes é da carne, às vezes é pecado, sim. Não importa se são influências sociais ou se são os desejos da carne, nós criamos expectativas para nós mesmos. Vamos em direção aos nossos desejos, nossas vontades, rumo ao sucesso, rumo ao lugar que nós desejamos. E muitas vezes não é o lugar que Deus deseja. Não é o lugar que Deus deseja. Jesus mostra que todas as coisas, em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, nós devemos buscar a vontade de Deus. Nós devemos buscar a vontade do Senhor. Agora, um pouquinho mais para frente, Jesus, ele voltando aos discípulos, ele pediu para eles vigiarem, e ele voltando aos discípulos, aqui no versículo 40 ao 46, ele diz o seguinte: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Os discípulos estavam cansados. Cansados. Talvez a frustração, talvez João diz que eles estavam com os olhos pesados de tristeza, talvez medo, talvez angústia, talvez cansaço do ministério.
Eles estavam cansados. Eles não vigiaram. Eles não oraram. Eles não estavam ouvindo e entendendo o que Jesus queria dizer para eles. Agora, no versículo 40, Jesus deixa muito claro para eles o que eles precisavam. 40 e 41. Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Jesus diz que vocês precisam vigiar para não cair em tentação. Para não pecar contra o Senhor. Para não errar contra o Senhor. Sabe, Jesus ele não foi para o Getsemane como uma estratégia de guerrilha. Talvez alguns discípulos tiveram essa ideia. Engraçado que algum tempo antes, Jesus, falando com seus discípulos, ele fala o seguinte: olha, aquele que não tem, eu falei para vocês antes, não terem espada, tal, aquele que não tem agora venda a sua mochila e sua capa e compre uma espada. E os discípulos conseguem 2 espadas. E ele fala, basta. Na verdade, do contrário do que muitas pessoas usam esse versículo, Jesus não estava incentivando o uso de armas ou incentivando que eles deveriam guerrear de alguma forma, não. Na verdade, ele cumpria uma profecia escrita pelo profeta Isaías, e mais do que isso, também ele usava de uma ironia. Com 2 espadas, conseguiriam eles ganhar da guarda do sumo sacerdote, da guarda de Roma, dos pretórios. Jesus não estava incentivando isso. Jesus sabia muito bem qual era o seu papel. E os discípulos, eles talvez não estavam entendendo, talvez eles entendiam, Jesus precisa se esconder, Jesus precisa estar aqui, mas não era a ideia de Cristo. Jesus não estava ali para se esconder, Jesus não estava ali para fazer uma estratégia, olha, vamos pegar, porque aquele traidor safado, ele vai ver no escuro quando a gente encontrar ele. Não era a vontade de Deus. Não era isso que Deus queria. Primeiro que Jesus foi o primeiro a dar o exemplo no momento de angústia e tristeza. Jesus vigiou. Os discípulos não. Jesus orou e os discípulos não. Agora ele exorta Pedro, Tiago e João, porque eles estavam dormindo. Eles estavam descansando. Eles não estiveram atentos e eles não oraram. Queridos irmãos e irmãs, não abra mão da oração. Não abra mão do seu tempo com Deus. Não abra mão por nenhuma coisa. Não perca seu tempo com inutilidades quando você pode orar. Não durma. Não descanse. Não ceda às tentações e não ore. Jesus ele está dando um exemplo claro aqui. Faça o que é certo. Obedeça o que eu estou dizendo, vigiem e orem. Vigiem e orem. Na verdade, a vida do discípulo de Jesus depende inteiramente da oração e da vigilância. Querido, você não sabe o que fazer, você não sabe como orar. Clame ao Senhor. Me ensina a orar, Deus. Acorde mais cedo. Coloque alarmes no seu relógio, no seu celular, no seu aplicativo de tarefas. Tenha um caderno de oração. Venha orar com os irmãos na igreja. Estabeleça objetivos de oração, não só para si, mas para os outros. Pessoas dizem, eu não sei o que mais eu posso orar. Meu filho, se eu te passar a lista de missionários que precisam de oração, de países que precisam da sua oração, da sua intercessão, nem em 10 anos você consegue. Não é desculpa, não há desculpas. Faça alguma coisa. Peça ao Senhor que te acorde de madrugada para orar. Oração. Separe esse tempo com Deus.
Separe esse tempo para clamar a Deus. George Miller, que foi um pastor de Bristol, cuidou de muitos órfãos na Inglaterra. Ele cuidou desses órfãos, sustentou os seus ministérios, suas organizações com base na oração. George Miller diz o seguinte: o caminho de obter um espírito de oração é continuar orando. Quanto menos orarmos, menos temos o desejo de orar. M. Bonds, que escreveu um clássico da literatura cristã, O Poder pela Oração, o pastor Edson fala muito desse livro, ele diz o seguinte: orar nos dá olhos para ver Deus. Orar é ver Deus. Talvez os discípulos, eles não estavam olhando para Deus. Talvez eles estavam olhando as circunstâncias. Muitas vezes na nossa vida nós olhamos para tudo, menos para Deus. Para os problemas, para o cansaço, para as frustrações, para as expectativas, para o mercado, para as crises, para a doença, menos para Deus. E a palavra é clara: se nós orarmos, nós vamos ver a Deus. Como M. Bonds diz, quando nós oramos, nós estamos vendo a soberania, o poder e a glória de Deus. Deus assentado no alto e sublime trono, onde Ele nunca saiu, de onde Ele nunca perdeu o poder, de onde Ele estabelece a sua vontade. Oração. Orar, porque muitas vezes nós estamos vendo tudo ao redor, menos Deus. Vigiar, estar atento, ser cauteloso, estar atento às coisas da vida, no trabalho, na família, estar atento aos filhos, estar atento à sua integridade no trabalho. Vigiar. Vigiar os teus olhos, vigiar o teu coração, vigiar o íntimo do teu ser. E orar. Jesus estava dando um exemplo. Enquanto Jesus orava a Deus Pai, vendo Deus, os discípulos estavam cegos no maior evento da história. Eles não estavam enxergando. Eles estavam distantes de Deus. Eles estavam com outras expectativas, com outras ideias, com outras vontades. Não estavam com a vontade de Deus. Vigiar e orar para proceder bem. É disso que nós precisamos. Agora no versículo 47, vai dizer o seguinte: que enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos. Chegou a hora. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, o que você veio fazer aqui? Nisso, aproximando-se deles, agarraram Jesus e o prenderam. E algo que acontece agora é interessante. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. O Evangelho de João vai dizer que esse discípulo era Pedro, afobado. Ainda que o Senhor seja preso, ainda que o Senhor seja morto, eu estarei com você. Pedro pega uma das duas únicas espadas que os discípulos tinham e corta a orelha de Malco. Ele não orou, ele não vigiou. Pedro, ele perde a cabeça. Pedro não vigiou, Pedro não orou, Pedro caiu em tentação.
Além do cansaço, além de dormir e não obedecer a Deus, ele cai numa segunda tentação. Ele usa da força e da violência. A repreensão de Jesus é interessante. No versículo 52, ele diz o seguinte: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Pedro estava com falta de fé e falta de conhecimento da palavra de Deus. Pedro usa da violência. Queridos, quando nós usamos da espada, quando nós estamos errados, caímos em tentação, nós defendemos, às vezes, muitas coisas, nós erramos contra Deus, nós estamos não conhecendo a vontade de Deus, não conhecendo a natureza de Deus. Na verdade, Jesus aqui ele dá uma aula de Bíblia, porque quando ele cita que aquele que usar da espada, a espada perecerá, ele está fazendo uma alusão a Gênesis 9:6, não à lei de Moisés, mas a lei de Deus, que estabeleceu antes mesmo a aliança noética. Gênesis 9:6 vai dizer que o homem que derramar sangue do seu semelhante, pela mão do homem também lhe derramará o seu sangue. Jesus, no seguinte, ele fala assim: você não acha, você não entendeu, Pedro? Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Você acha que se Deus não fosse soberano, se Deus não fosse um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe de todas as coisas, e eu pedisse agora, Ele não me mandaria? Lembrando também o profeta Eliseu, quando fala para o seu discípulo: olha, você não está vendo, mas aqui estão carruagens e mais carruagens. Jesus está ensinando Bíblia, a palavra, a Escritura para Pedro. Porque Pedro perdeu a cabeça. Pedro, na verdade, ele estava disposto a lutar, a ser preso, a matar, mas não estava disposto a orar e vigiar. Que coisa. Que destreza, né? Pedro estava disposto a matar, mas não estava disposto a orar e a vigiar. Agora, uma coisa muito interessante, o profeta Zacarias fala a Zorobabel no Antigo Testamento, Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. As coisas de Deus são pelo Espírito, não por força nem violência. Isso foi um grande problema na Idade Média. As igrejas usavam de força e de violência para conquistar. E não é dessa forma que Deus queria. Não é dessa forma. Muitas vezes, queridos, nós caímos no erro e na tentação de militarmos errado pela igreja, errado por Cristo, errado pelo Evangelho. Errado. Na verdade, Pedro estava violando o 5º mandamento. Pedro estava violando o 5º mandamento. Você acha mesmo que ele tinha habilidade de acertar a orelha? Um pescador, sem matar? Vou dar um susto aqui nos caras. A gente tem 2 espadas. Provavelmente Malco desviou e pela graça e misericórdia de Deus, ele cortou sua orelha. Pedro estava disposto a matar Malco. Pedro estava disposto a violar o 5º mandamento em nome de Cristo. Em nome de quem? Agora, se nós voltarmos, uma coisa interessante, Jesus falando em Mateus 5, o Sermão do Monte, explicando questões éticas para os seus discípulos, ele fala, na lei está escrito que se você matar, você é homicida, mas eu digo a vocês, se vocês insultarem o irmão, insultarem o seu semelhante, vocês são homicidas. Queridos, preste atenção, muitas vezes nós militamos da forma errada. Muitas vezes nós ferimos pessoas porque nós caímos em tentação.
porque estamos distantes de Deus. Muitas vezes não usamos a espada, usamos as palavras para ferir as pessoas em nome de Cristo. Em nome de quem? De forma violenta, às vezes, nós ferimos pessoas, mas em nome de quem? Em nome de quem nós ferimos? Em nome de quem, queridos, vocês, nós, quando perdemos a cabeça, brigamos nas redes sociais por causa de Jesus, por causa de Cristo, por causa da igreja, e xingamos, e falamos, e debatemos, em nome de quem? Em nome de quem? A isso Jesus diz, basta! Não era a vontade de Deus. Em nome de quem nós demonizamos pessoas, polarizamos pessoas, em nome de quem nós usamos a espada para ferir pessoas. E agora eu faço um apelo especial, porque muitas vezes nós líderes, queridos, em nome de quem nós ferimos pessoas? Líderes, porque Pedro era líder. Em nome de quem nós ferimos pessoas? Eu lembro que na minha época de seminário, 10 anos atrás, na MT aqui, nós evangelizávamos, íamos na Augusta, na Paulista, e muitas pessoas estavam feridas pela igreja, feridas por pessoas que usaram a espada, porque não vigiaram, porque não oraram, porque não entenderam a vontade de Deus. Porque não entenderam a vontade de Deus. Em nome de quem? Em nome de quem, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo? Arrependa-se. Não faça isso. Ore, vigie. Se nós usarmos, queridos, a espada de Pedro, nós vamos perder essa geração. Se nós usarmos a violência, nós vamos perder. Vamos orar, vamos vigiar. Na verdade, muitas vezes, queridos, nós negligenciamos a nossa responsabilidade de vigiar e orar. No trabalho, na família. Você não senta com teus filhos. Você não dá exemplo em casa. Você não dá exemplo no seu trabalho, mas na igreja você ora e canta e chora e se ajoelha. Mas você não é ético, não tem princípios éticos. Você não busca ajuda, não clama, não ora, não lê a palavra. Você reclama da sua situação, você reclama das pessoas, você sempre acha um bode expiatório, mas você não busca a vontade de Deus. Você usa a espada de Pedro, fere pessoas, porque você não está entendendo a vontade de Deus. Vigie, esteja atento. Seja cauteloso em tua casa, seja cauteloso no teu trabalho, seja cauteloso nos teus negócios, seja cauteloso no teu casamento, esteja atento ao teu coração, esteja atento, vigie, ore, clame ao Senhor. Agora Jesus não teve a oração respondida. Ai, meu Deus, o Senhor não me respondeu. O Senhor não fez da forma como eu queria. Mas nem o próprio Filho de Deus teve uma oração respondida. Se possível, passe de mim esse cálice. Não passou. Porque, sobretudo, seja feita a tua vontade. Sobretudo, seja feita a sua vontade, Deus. A sua vontade. Na verdade, Jesus vigiou e orou, e Ele respondeu de forma diferente àquela situação. Deus respondeu a sua oração de forma diferente também. Mas Jesus, em seu coração, Ele entendeu e precisou encarar a morte. Jesus não usou a espada. Jesus obedeceu. Jesus obedeceu.
Jesus, quando olha para Judas, chama amigo. Ele não foi irônico. Ele falou: amigo, o que você está fazendo aqui? Jesus, ele se entrega sem se rebelar e sem se irar. Jesus, quando Pedro corta a orelha de Malco, cura a orelha e restaura do seu opositor. Talvez isso tocou a vida de Malco profundamente. Jesus não fez como os discípulos que dormiram, porque afinal de contas, o profeta Isaías falava a respeito dele: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em outra passagem, Isaías 42, ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Jesus obedeceu. Jesus vigiou. Jesus esteve atento. Jesus orou. Jesus obedeceu. Queridos, nós precisamos muito aprender com o exemplo de Cristo. Nós precisamos muito aprender com o exemplo do nosso Senhor. Esteja atento. Ore. Nós temos oração aqui todas as quartas. Nós temos intercessão. Nos ministérios que nós temos, nós nos reunimos para orar. Nós temos uma cultura de oração na nossa igreja. Eu lembro quando pequeno, vinha com a minha mãe aqui. Há mais de 20 anos atrás, dormia no colchonete enquanto os irmãos oravam aqui. Nós temos oração na nossa igreja. Mas você pode orar na sua casa, você pode orar no seu trabalho, você pode orar pela sua família, você pode se separar. Queridos, sigamos o exemplo do nosso Deus. Orem a tempo e fora de tempo. Vigiem a tempo e fora de tempo. Obedeçam à vontade de Deus. Vamos nos colocar de pé. Amém. Amém. Nós precisamos refletir muito a respeito da nossa vida, pensar muito a respeito do nosso coração. Então, se existe um momento que você pode orar e sondar o seu coração, que seja essa hora. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós clamamos, Deus, diante da Tua presença, diante da Tua glória, diante do Teu poder, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, as situações da vida, os problemas da vida, as coisas. Mas nós queremos levantar dentro de nós um espírito de oração, levantar dentro de nós um espírito de vigilância, Pai. Muda quem nós somos, nos desperta, Senhor. Desperta o nosso coração, Pai. Desperta a nossa alma, Senhor. Desperta aqueles que dormem, aqueles que não estão vendo o que está acontecendo, aqueles que criam a expectativa, Senhor, aqueles que olham para as circunstâncias, cedem às pressões da carne, da sociedade, do mundo, Senhor. Que nessa noite nós possamos orar e ver a Tua face, Deus, e ver a Tua presença, e sentir a Tua presença, e saber que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono, de onde o Senhor nunca saiu, Senhor.
Nos levanta a tua igreja para orar, Pai. Levanta a tua igreja para interceder. Levanta a tua igreja para se humilhar, orar, buscar a tua face, vigiar, obedecer a tua vontade, Deus. Que nós possamos, Pai, obedecer aquilo que o Senhor quer de nós. Não o que nós queremos, não o que os outros querem de nós, não o que as pressões querem de nós, não o que a mídia fala de nós, mas o que o Senhor quer de nós, Deus. Nós confiamos em Ti, Pai, e nós sabemos que o Senhor nos sustentará na nossa tentação, o Senhor nos sustentará na nossa angústia, na nossa tristeza, nas nossas frustrações, Pai. Senhor, e nós oramos nessa noite, independente da circunstância de todos os irmãos aqui, Pai, que o nosso coração possa dizer diante da Tua presença, que seja feita a Tua vontade, que não seja o que eu quero, Deus, mas o que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus, amém, amém.